Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Prof. Leonardo Batista e na aula de hoje eu vou contar um pouquinho o que são contos populares. Vocês já ouviram falar? Vocês sabem o que são griots? Pois é, na aula de hoje nós vamos descobrir. Preparados? Então vamos lá! E nós vamos conversar um pouquinho sobre os contos populares. Bem, ouvir e contar histórias é um costume bem antigo. As pessoas contam histórias e ouvem desde o tempo das cavernas. Vejam, vocês já viram essas pinturas rupestres? Existem estudiosos que dizem que elas foram criadas para registrar histórias que os homens das cavernas contavam. Dizem também que eles tinham o hábito de se reunir em torno de uma fogueira e contar como foi uma caçada, né? Contar um costume antigo, contar como eles capturaram uma raposa, como eles capturavam alces. Vocês já viram o filme Croods? Então, o filme Croods é esse que aparece aqui no cantinho, ó. O pai daquela família de homens das cavernas conta um pouquinho da história dele e vai desenhando nas paredes, vocês lembram? É mais ou menos isso que as pessoas antigamente faziam. Bem, e esse hábito perdurou até os dias de hoje. E ainda na atualidade nós contamos, nós lemos, nós ouvimos histórias. Então é um hábito super comum que todas as pessoas mantêm. Faz parte de nós, seres humanos, ouvir e contar histórias. E entre essas histórias, as histórias inventadas. Bom, eu tinha perguntado se vocês sabiam o que era griot. Quem será que sabe? Se você está vendo esse vídeo, escreve aí nos comentários se vocês descobriram, se vocês sabiam o que é um griot. Não vale procurar na internet, hein? Então vamos lá, vou contar, vou revelar o que são griots para vocês. Griots são sábios africanos, pessoas que guardam na memória muitas histórias. E essas histórias são maneiras de transmitir a cultura e a tradição dos povos dessas pessoas. Então eles são muito respeitados no meio em que eles vivem. Eu até sugiro para vocês a leitura de um conto chamado Dofu, o Sábio. Nessa história, a gente percebe a importância dos contadores de história, que assim como os griots, são verdadeiras bibliotecas ambulantes. Por que eles são bibliotecas ambulantes? Porque eles guardam na memória todas essas histórias. E as pessoas gostam de sentar em volta desses contadores para ouvir as histórias deles. Eles têm várias e várias maneiras que atraem o público. As pessoas muitas vezes não conseguem nem piscar os olhos, de tanto que os griots são respeitados e admirados, e pela forma como eles cativam o público. E vocês, hein? Se vocês tivessem que contar uma história, será que vocês cativariam o público também? Será que ia ficar todo mundo prestando atenção? Quais estratégias vocês usariam? Vamos ver ali nos comentários o que as outras pessoas pensaram de estratégia. E você escreve aí também, hein? Qual é a sua estratégia? Bem, para narrar, uma das estratégias que você vai ter que usar é relatar uma sequência de acontecimento. Então você vai ter que ter uma ordem cronológica das ações. Você vai ter a história que quer contar e vai contar ela numa ordem. Pode ser uma ordem linear, que é começo, meio e fim, ou uma ordem não linear, começar lá pelo fim, para as pessoas pensarem, e como é que chegou nesse fim? E depois contar como as situações levaram àquele fim. Existem filmes que começam pelo fim, né? Se vocês forem ver, tem muitos filmes que começam pelo fim e depois vai contando. Você lembra de algum? Escreve aí um filme que começa pelo fim. Bom, e aí vocês vão narrar, né, contando esses acontecimentos para os colegas, sempre numa sequência cronológica.
E nessa narração, a gente usa marcadores temporais. Por exemplo, a noite chegou e eu fui para casa. Ou a noite chegou e com a noite, Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da vovó. Naquele tempo, é outro marcador temporal. Então, a gente sempre usa palavras que vão dizer para o nosso espectador quando começa a história e como essas ações estão se desenrolando. Bom, às vezes também a gente quer descrever. O lobo mau tinha olhos muito grandes e uma boca maior ainda. Então a gente usa o quê? Adjetivos, palavras que indicam qualidades do lobo. Boca grande. Grande é um adjetivo que eu usei para qualificar a boca, para que o meu espectador veja a imagem do lobo. E também verbos que indicam estado. Vejam, o lobo era feio. Qual era o estado do lobo? Feio. O verbo ser era, né? É um verbo que indica estado. Então, quando vocês forem contar essas histórias, vocês vão narrar. E ao narrar, vocês vão fazer isso. Relatar uma sequência cronológica, vão usar descrições, vão usar adjetivos, então, vão usar verbos que indicam estado, certo? E a gente encontra essas características nas histórias que nós lemos e que nós ouvimos. Vocês já perceberam que todas as narrativas, todas as histórias que nós lemos e ouvimos têm certos elementos presentes? Por exemplo, toda história trata de personagens. Uma pessoa que participa da história, um ser que participa da história. Né? Pode ser um animal, uma pessoa, uma pedra falante, um grilo falante. Né? São personagens principais, os protagonistas, os mais importantes, e secundários, aqueles que não assumem o papel de protagonistas, mas que também aparecem. O espaço, que é o lugar em que se passa a história. O tempo, para acontecer alguma coisa, sempre vai precisar de um tempo, ninguém pode fugir do tempo. E um foco narrativo. Um foco narrativo nada mais é do que um tipo de narrador. E o narrador é aquele que conta os fatos para o leitor. A gente não pode confundir narrador com o autor da história, certo? Por exemplo, se eu, Leonardo, quiser escrever uma história sobre a Chapeuzinho Vermelho, eu posso contar essa história como se eu fosse a Chapeuzinho Vermelho. Quando eu era bem pequena, minha mãe pediu que eu levasse doces para minha avó. E ela me pediu que eu não fosse pela floresta, mas eu decidi contrariá-la e fui pela floresta. Porque o caminho era bem mais rápido. Vejam, eu estou contando uma história em primeira pessoa para vocês. Eu não sou a Chapeuzinho Vermelho. Então, o narrador, o tipo de narrador, é um narrador personagem que participa da história. Mas eu, Leonardo, não sou o personagem dessa história. Eu não sou a Chapeuzinho Vermelho. Agora, às vezes, em outros textos, como, por exemplo, uma biografia, o narrador se confunde com o autor. Se eu contar a minha história de vida, a minha biografia, eu vou ser o autor e vou ser o narrador. Bom, só voltando ali sobre os narradores, então existem narradores personagens, que participam da história, e narradores observadores, que não participam, mas observam a história. Certo? Muito bem. Vejam só como que acontece a ação na narrativa. Todos os acontecimentos que se desenrolam numa história, um após o outro, vão, como eu disse para vocês, ocorrer numa ordem cronológica, certo? Essa sequência de acontecimentos é chamada também de enredo. Então, tudo começa com uma situação inicial, se a gente partir do começo, certo? Então, tem a situação inicial, que é como a história começa, o conflito, que vai ser algo que vai desequilibrar essa tranquilidade inicial, o
clímax, que é o ponto alto do meu conflito, aquela hora que, assim, ó, se quem tá lendo fala, eu vou ler só mais um pouquinho aqui para eu descobrir o que tá acontecendo. A pessoa não quer parar de ler ali. Ela vai continuar até saber o que aconteceu. Então, o clímax é o ponto alto do conflito. É o momento mais importante da história, para alguns. É o momento de maior tensão. A pessoa fica tensa, ela quer ler a história até o fim. E o desfecho, que é a conclusão, né? Como todo aquele conflito se encerra, como ele é resolvido. Outras pessoas chamam o desfecho de finalização. Então, sempre a gente vai ter assim, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Eu posso fazer um resumo para contar cada uma dessas partes da história da Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Então, uma menina morava com sua mãe perto de um bosque. Situação inicial. Conflito. O que desequilibrou essa tranquilidade? A mãe pede para a menina levar doces para a vovó. Se a mãe não tivesse pedido para a Chapeuzinho Vermelho levar doces para a vovó, ela ia ficar sempre na tranquilidade, sempre brincando. Nunca teria descoberto o lobo mau, conhecido o lobo mau. Então, o que fez a Chapeuzinho Vermelho sair da zona de conforto dela foi o conflito. Qual é o conflito? Levar doces para a vovozinha. E aí, pior, o conflito mesmo, se a gente pensar em conflito como algo negativo, não ter obedecido a mamãe e ter ido pela floresta, pelo bosque. O clímax é aquele momento que o lobo mau está falando, que a Chapeuzinho pergunta, e para que essa boca tão grande, lobo mau? E o lobo responde, é para te devorar. Ali é o ponto alto do conflito. Quem está lendo a história pela primeira vez, com certeza vai querer ler mais um pouquinho, até saber se o lobo devorou ou não a Chapeuzinho Vermelho. Então, é aquela hora que tem a maior tensão da história, né? É o clímax. E o desfecho, você sabe. O lobo mau devora a Chapeuzinho Vermelho e depois o caçador abre a barriga dele, tira a vovó lá de dentro, tira a Chapeuzinho lá de dentro e todos vivem felizes para sempre. Né? Bom, aqui eu trouxe para vocês algumas características dos contos populares. Os contos de fada, como esse que eu acabei de lembrar a vocês, terminam com final felizes, começam com finais felizes, começam com Era Uma Vez, né? Tem seres mágicos, princesas, sapos, fadas às vezes. Eles são um tipo de conto popular. As lendas são outro tipo de conto popular. Né? Então, contos populares são gêneros textuais, são textos que a gente transmite de geração em geração. A minha avó me contou a história do Chapeuzinho Vermelho. A minha avó me contou a história do Curupira. Eu vou contar para os meus netos essa história. Então, isso são contos populares. E eles revelam as características do povo em que ele surgiu. Então, a Chapeuzinho Vermelho surgiu lá na Europa. Ela traz características da Europa, a presença de um bosque, a presença de lobo. Vocês não sabiam que a Chapeuzinho Vermelho surgiu na Europa? Sério? Nossa, onde é que vocês pensaram que a Chapeuzinho Vermelho tivesse surgido? Escrevam aí nos comentários. Bom, deixa eu contar aqui, continuar a minha explicação para vocês. Então, há muito tempo, os irmãos Grimm, vocês já ouviram falar nos irmãos Grimm? Tem até um filme sobre eles. Percorreram toda a Europa ouvindo essas histórias. E eles reuniram todas elas em livros. Então, eles fizeram um trabalho de registrar a cultura europeia em livros. E até hoje a gente sabe. Então, ele foi lá e tirou aquela coisa que tinha os griots, né? Claro, na Europa não existia griots, é um sábio africano, eu falei para vocês. Mas desses contadores de história, ele pegou da memória das pessoas e escreveu no papel, registrou. Então, sempre vai ter marcas da cultura nos contos populares. E eles não têm autoria conhecida. Os irmãos Grimm não inventaram a história da Chapeuzinho Vermelho. Eles não são os autores. A gente não pode dizer que quem inventou a história foram os irmãos Grimm. Chapeuzinho Vermelho é uma história que tem autoria desconhecida. E o tempo é indeterminado. Era uma vez. Quando? Não sei. Há 1000 anos, há 2000 anos, há 3000 anos. Era uma vez. Quando? Ninguém sabe. O espaço também é indeterminado. Um bosque.
O bosque na Europa tem vários. Me digam qual bosque da Europa. A história não fala. Então o espaço é indeterminado também. E geralmente os contos populares trazem um ensinamento. Então, essas são as características desse gênero. Se vocês pegarem um conto popular para ler, vocês vão encontrar tudo isso. Todas essas características. E aí? Gostaram do vídeo de hoje? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Podem me seguir também no Instagram para ouvir mais aulas como essa, tá bom? Então tá. Tchau, gente.